Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tava sumidinha aqui dos vídeos do YouTube, mas para quem segue o podcast Casa da Alma, eu falei lá no episódio 35, Jogos de Manipulação, que eu viria aqui gravar um vídeo para explicar melhor essa dinâmica dos jogos de manipulação. Porque enquanto eu estava explicando ali no áudio, minha vontade aqui era ficar gesticulando, fazer um desenho, botar uns bonecos para vocês entenderem. E não era possível, então eu fiz, não, vou gravar um vídeo no YouTube e vou fazer uma chamada lá para o povo não se esquecer de vir aqui. Então, finalmente estou aqui. Só não postei antes porque, acreditem se quiser, eu fiz o vídeo todo bonitinho, utilizando aqui desenho, boneco. Quando eu fui postar, tava sem áudio. Enfim, algum problema que deu aqui e aí tava sem áudio. Então aqui estou eu de novo, depois de um dia de atendimento, cansadinha, mas prometi, tenho que cumprir, né? Então vamos lá. Eu resolvi fazer o desenho para explicar para vocês. Lembrando que não desenho bem, minha filha desenha maravilhosamente bem, eu não. Então vai ser bonequinho palito mesmo, certo? Vamos lá. O que é que eu falo nos jogos de manipulação? Volto a dizer, vai lá no Spotify, digita lá Casa da Alma, o podcast Casa da Alma, vão no episódio de número 35, que o tema é jogos de manipulação, ouçam lá tudinho que vocês vão entender, tá? Aqui eu vou trazer só a dinâmica do casal. Lembrando que eu tô falando de dinâmica do casal, mas pode ser a dinâmica de qualquer relação. A gente pode fazer isso, na verdade faz, né? A gente faz isso com amigos, faz isso no trabalho, faz isso no relacionamento, porque se a gente faz isso em algum lugar, não vai ser exclusivo daquele lugar, a gente vai fazer em todos os lugares. Agora, é bem verdade que em alguns lugares a gente acaba fazendo mais do que outros, certo? Então, claro que naquele lugar que você tem mais medinho ali de perder aquele lugar, por exemplo, aquele lugar que você se sente mais vulnerável, provavelmente é o lugar que você vai fazer mais, certo? Então vamos lá, vou usar assim porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vou fazer uma dinâmica aqui onde tem, né, um casal. Vou fazer um casal hétero, mas serve para qualquer tipo de casal. Vamos lá. Dá pra ver, né? Eu tô passando de novo porque eu achei, olhando aqui pra tela, que ficou muito claro. Tá, então aqui o homem e aqui a mulher. O que é que acontece? Vamos supor que a gente vai ter que arranjar algum caso aqui para colocar aqui, né? Então vamos supor que, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos supor que esse homem aqui, ele tenha, lembra que eu sempre digo que existem algumas feridinhas infantis, né, que a gente desenvolve ali na relação com os pais, né? E geralmente esses jogos de manipulação também envolvem essas feridas. Então vamos supor que esse menino, ele achou que ele precisava corresponder, né, ao que a mãe dele gostaria que ele fizesse, que ele fosse. E ele cresceu sempre sendo um menino muito obediente, né, fazendo tudo que a mãe queria, porque ele queria o reconhecimento da mãe, ele queria o amor da mãe, né? Ele queria manter esse vínculo que para ele era tão importante. Então, e esse homem aqui, nesse menino cresceu, virou um homem e ele vai repetir esse padrão nas relações, certo? Mas o que é que pode acontecer aqui? Vamos supor que ele cresceu e ele, como adulto, ele começou a perceber isso, né? Que por mais que ele se esforce, por mais que ele faça e aconteça, essa mãe talvez nunca reconheça como ele quer, nunca desenvolva o afeto como ele quer, ele nunca se sente amado verdadeiramente, né? E aí o que é que vai acontecer? Ao se relacionar, quando ele fizer movimentos que ele acredita que são movimentos ok, movimentos de amor, etc., para essa mulher, ele vai esperar a mesma coisa, ele vai esperar que ela reconheça,
né? Que ela demonstra amor por ele, enfim. E se em algum momento essa mulher disser qualquer coisinha que emita algo para ele, como, poxa, amor, isso aqui que você fez, ó, só isso aqui, poxa, isso aqui não foi legal, não me senti bem com isso. Ele vai ouvir isso como uma crítica a ele e provavelmente ele não vai sustentar, vai bater num lugarzinho muito de vulnerabilidade, porque vai lembrar a dinâmica que ele tinha com a mãe, né? Que, ela não me reconhece, ela não me ama o suficiente, tudo que eu faço não é suficiente. Ele vai projetar isso aqui. Só que o que vai acontecer nessa relação? Ele vai começar a não conseguir ouvir algumas coisas importantes da personalidade dele, né? Que seria importante para ele desenvolver, para ele melhorar, porque ele vai receber isso sempre como um ataque. Então, nessa, ele acaba transformando ela, né? Aí eu vou botar uma seta aqui. Ele vai acabar transformando ela numa vilã, né? Porque assim ele fica num lugar de inocente e dessa forma ele não vai conseguir olhar para o que é mais difícil nele, que é exatamente essas características que ele precisa melhorar. Porque ele vai sempre estar se defendendo, né? Em contrapartida, vamos para o casinho dela. Então, vamos supor que no caso dela, ela tem algum tipo de ausência paterna, algo assim, e ela projete nele, vamos botar aqui, esse pai que talvez ela não tenha tido, certo? O que é que vai acontecer? Se ela projeta nele esse pai, ela vai criar também uma dificuldade de sustentar os incômodos dela e vai acabar talvez cedendo a esse lugar que ele coloca. Então, também é um movimento de defesa, né? Onde ela acaba acatando um pouco esse lugar para estar nessa relação que para ela é um lugar de falta do pai que está sendo substituído por esse homem. O que acontece aqui? Vamos lá. Ele consegue verdadeiramente estar desenvolvendo uma relação aqui de amor, de intimidade, né, de respeito, de afeto, etc. Aí vocês que vão responder. E ela consegue também estar desenvolvendo uma relação de fato, intimidade, amor, respeito, sim ou não? O que é que pode acontecer aqui? Perceba que eles estão projetando situações que são situações vulneráveis na vida deles. Ela não está sendo completamente honesta na medida que ela não consegue colocar todos esses incômodos e limites que são necessários para essa relação se desenvolver de um lugar de mais verdade, porque ela fica com medo, né, de não ter esse pai. E ele também não consegue manter essa relação de um lugar de maior verdade, porque ele também está projetando nela a mãe dele. Então, ele reclama, mas ele fica com quem ele reclama, com quem é vilã, né? Ela fica mal com isso, porque ela não queria se ver como vilã da história, mas ela também fica com essa pessoa que coloca ela nesse lugar, mesmo ela incomodada com isso. Então, eles permanecem nessa relação dessa forma. Veja que quando eu digo eles ficam, eu não estou dizendo que eles devem se separar. Eu estou dizendo que eles acabam permitindo essa dinâmica, né? Por que o nome é jogo de manipulação? Porque no jogo eu não sou de fato quem eu sou de verdade, né? Eu não estou emitindo, eu não estou falando das minhas dores reais, eu não estou demonstrando toda a minha vulnerabilidade, eu não estou demonstrando toda a minha verdade, né? De alguma forma tem uma defesa aqui. E quando a gente se defende, a gente veste personagens, já que a gente não está colocando toda a nossa verdade para fora, né? E os jogos de manipulação acontecem dessa forma. Acontece quando eu não consigo sustentar toda a minha verdade diante do outro. Mas eu quero manter essa relação.
Então, como eu não consigo sustentar toda essa verdade, porque geralmente são verdades que doem, aí a gente vai se calando, né? Vai arranjando ali estratégias para se manter ali. Aí vocês podem estar perguntando, Olga, mas isso tudo é intencional? Não. Esses jogos, eles são feitos de forma inconsciente. Não é consciente, a gente não faz porque quer, a gente faz porque não conseguimos fazer de outra forma, porque envolve a nossa vulnerabilidade, né? Envolve dimensões que estão inconscientes. Outra pergunta que as pessoas me fazem muito, então a solução é eu saber que essa dinâmica existe, pronto? Também não, mas é o primeiro passo. Então, quando eu faço psicoterapia, eu vou tomando consciência dessa dinâmica, né? Então, se é ele que faz a psicoterapia e ele começa a tomar conta, tomar consciência dessa dinâmica, ele vai precisar cuidar do que é dele, né? Então ele vai precisar cuidar aqui dessa relação interna, né, com a mãe dele, cuidar dessas feridinhas para parar de projetar aqui, né? Para cuidar do que é dele, ele vai precisar sustentar melhor o que essa mulher diz em relação à parte negativa, que não significa que é falta de amor, né? Falta de admiração, mas ninguém é perfeito, né? Então sempre temos algo a ser mudado, né? E ficar num lugar mais calmo, né? Ela também, se for ela a pessoa que está fazendo terapia, então ela também vai precisar tomar consciência dessa dinâmica, aí vai precisar olhar para essa falta desse pai, aí vai precisar trabalhar essa questão dessa ausência desse pai, né, para parar de projetar nele, para conseguir entender que ela pode sustentar ser quem ela é e não correr o risco do abandono, até porque adulto não é abandonado, né? Enfim, e por aí vai. E aqui é um exemplo de dinâmica. Eu coloquei um contexto, mas vocês podem botar muitos contextos aqui, vai depender do contexto de cada um. O que é mais importante aqui, Olga? O mais importante é o jogo de manipulação. Ele acontece quando é difícil para a gente falar do que nos dói diante do outro. Por quê? Porque a gente sente que corremos um risco, que é de perder o outro, né? E geralmente o outro tá numa condição pra gente tão importante ali que a gente fica com essa dificuldade de sustentar isso diante do outro. E aí, quando também tenta falar e fala de uma forma que não é bem ouvida pelo outro lado, enfim, né? Tem toda uma questão aí a ser trabalhada. Não é fácil, né? Não é algo fácil de resolver, mas é algo muito possível. Como eu disse, primeiro a gente toma consciência, depois a gente olha para a parte que é nossa, trabalha a parte que é nossa, sustenta isso diante do outro, né? Dá a oportunidade para ver como o outro vai reagir em relação a isso, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, né, que eu gosto de reforçar quando a gente fala das relações, e aí seja casal ou seja amizades, enfim, quando é que você percebe que vale a pena ainda ficar? Toda relação, ela vai ter algum trabalho a ser desenvolvido, né? Não existe uma relação que vai ser maravilhosa o tempo inteiro, harmônica, tranquila, não existe isso. Se em alguma relação, e eu tô falando relações de muita intimidade ali, de muita aproximação, né? Seja um casal, sejam amigos, enfim. Se essa relação é uma relação profunda de intimidade, em algum momento vai ter algum desconforto, né? E para a gente estabelecer uma relação sem jogos de manipulação, é necessário falar dos desconfortos para o outro. Sim, correr o risco de ver o que é que o outro vai fazer com esses desconfortos. E o que é que vale a pena para continuar? É ver que a pessoa acolheu o seu desconforto, é ver que a pessoa te ouviu, é ver que a pessoa pôde falar também com honestidade dos desconfortos dela e que vocês transformaram a relação em prol dessa união de vocês, né? Cuidando desses desconfortos. Obviamente, toda transformação tem um tempo, né? Então, nada é rápido, é imediato, mas só de você perceber que existe um movimento a favor da relação, acho que vale a pena, né? Continuar ali. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido melhor com essa explicação. E vão lá, que já tá postado
na data de hoje é 14 de maio de 2026, eu já postei o episódio 36 lá no Spotify, que fala sobre a psicologia financeira, fala um pouquinho sobre a psicologia envolvendo ali a sua dinâmica com o dinheiro. Tá bem legal, tá bom? E para quem gostar do assunto, lá no podcast Casa da Alma, eu tenho um curso chamado Prospere, que é completinho falando sobre esse tema. Um beijo para vocês e até a próxima.